Eu quero convidar você para manter a sua Bíblia aberta no livro de Josué, que nós lemos no início. E eu quero meditar com vocês esta noite, não propriamente no capítulo 1, mas eu vou ler novamente esse capítulo, porque existem alguns textos bíblicos que nos empolgam, e esse é um deles. Talvez alguém até se animado, né? Quando eu li esse texto no início do culto, imaginando que eu fosse falar que você vai ter a vitória, que Deus é com você, que aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai te dar, que o Senhor é com... Tudo isso é verdade, mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar um pouquinho à frente do capítulo 1, nós vamos meditar num verso do capítulo 3, mas eu quero ler novamente com vocês o texto de capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Diz assim agora na versão NVI: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num e auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Uau, que promessa, ou que promessas este homem recebe do Senhor aqui, diante de um desafio enorme. Nós vamos ver na sequência que Josué é quem sucede Moisés. E imagine suceder Moisés, um homem com tantas experiências, um homem com tantos sinais de providência e de prodígios de Deus através da sua vida. E então Josué está prestes a assumir essa responsabilidade. E Deus então o comissiona com essas promessas. Olha, Moisés morreu, e é você quem vai liderar este povo, é você quem vai atravessar o rio Jordão, e é você que vai conduzi-los a possuir a terra que eu prometi aos seus antepassados. Era uma promessa de Deus, e Josué era quem faria isso acontecer. Então, para mim, Josué, além de ser um dos principais personagens bíblicos, ele é um dos meus favoritos. Ele foi, repito, fundamental nessa conquista. Depois da saída do Egito, das vitórias, né, das pragas e tudo mais, a maior vitória que os israelitas experimentaram justamente foi chegar à terra prometida. E aqui nós vamos ver em que condições eles chegaram. Mas eu fico imaginando, não sei se você consegue olhar o cenário, porque o grande milagre do qual nós vamos falar essa noite é justamente a travessia do Jordão. Então às vezes a gente ouve ou lê esse texto e eu fico imaginando um vale, o rio Jordão, e aquele exército, né, de israelitas, como diz o texto, circulando, né, ou marchando em volta das muralhas de Jericó. Durante 6 dias eles marcharam, tocando as trombetas, e no 7º dia eles marcharam 7 voltas, tocando as trombetas, e ao som, né, quando Deus determina, as muralhas vêm ao chão, e eles então podem tomar posse daquela terra,
e as muralhas de Jericó eram um grande impedimento, era um grande desafio para eles, mas Deus deu vitória. Então assim, todo mundo conhece essa história, e eu arrisco dizer que todos nós aqui já cantamos, né, o famoso corinho, vem com Josué lutar em Jericó, né, e as muralhas ruirão. Então assim, esta é uma dos grandes milagres, dos grandes sinais que Deus fez no meio do seu povo. E a gente sabe, né, voltando um pouquinho antes da história de Josué, nós vamos encontrar a própria história de Moisés, né, desde do seu nascimento, do livramento que Deus dá a ele quando criança, da forma que ele é criado, depois quando ele vai para Midian, o encontro que ele tem com Deus na sarça ardente, o desafio de conduzir aquele povo, as 10 pragas, né, que é um sinal maravilhoso, mas muitas outras histórias nos tiram fôlego da Bíblia. Davi e Golias, por exemplo, é uma história maravilhosa. Elias e os profetas de Baal, também foi um grande desafio para aquele homem de Deus. Daniel na cova dos leões. Então assim, muitas histórias bíblicas que realmente nos levam a pensar na grandeza e nos milagres que Deus fez ao longo da história para abençoar o seu povo. E todas essas histórias, essas que eu citei, muitas outras, eu li aqui, por exemplo, terça-feira no culto de oração, sobre o livramento de Pedro da prisão. Foi um milagre extraordinário, a forma com que o anjo chega, acorda Pedro, pede para ele calçar-se e tira Pedro daquela prisão. Ele estava escoltado por várias escoltas de soldados, estava trancado, e Deus, o texto diz, né, automaticamente os portões da prisão se abriram para que Pedro saísse dali. Então esses sinais, esses milagres, essas maravilhas de Deus, são atos, são fatos que aconteceram e impactaram não apenas as pessoas envolvidas, como as pessoas daquela geração e as gerações posteriores. Então nós, por exemplo, somos hoje ministrados, hoje nós vamos meditar em algo que aconteceu naquela época, na vida e através da vida deste homem. Então o livro de Josué, ele vai narrar essa saga dos israelitas para tomar, né, para definitivamente entrar na terra prometida, na terra de Canaã, conquistar a terra que Deus havia prometido. Existe um teólogo americano, ele faleceu em 1984, chamado Francis Schaeffer, e ele fala sobre Josué, ele fala que o livro de Josué está para o Pentateuco, assim como o livro de Atos está para o Novo Testamento. Então quando nós lemos o Novo Testamento, o livro de Atos, nós vemos os milagres que Deus faz, os sinais na igreja apostólica, através daqueles homens, o ministério deles, a chamada deles, os desafios que eles enfrentaram. E ele coloca, e eu concordo plenamente com essa ilustração dele, que o livro de Josué nos mostra essa grandeza de Deus, esse poder maravilhoso de Deus, inclusive com o propósito de fazer com que aquela geração se certificasse da presença e do poder de Deus, ou da presença e do poder do Deus que estava com eles, que os havia conduzido até ali. Então esse é o primeiro capítulo, que vai falar, né, da sucessão, onde Josué, ele tem as promessas feitas a Moisés, são renovadas sobre a vida dele, e ele então é confirmado como novo líder daquele povo. O capítulo 2 é a história do reconhecimento e da preparação para a conquista da terra. Vale a pena ler este capítulo com cuidado na sua casa. É quando Josué envia os 2 espiões para verificar, né, para reconhecer a fortaleza de Jericó, para investigar a fortaleza de Jericó, e eles então ficam hospedados na casa de Raabe, aquela prostituta. E ali existe um paralelo muito maravilhoso sobre a salvação. Se você se lembra, eles prometem a ela que a sua família, os seus pais, os seus irmãos que estivessem sobre o seu teto, quando Jericó fosse invadido, desde que ela mantivesse aquele laço, aquela fita vermelha, identificando na sua janela, então aqueles que estivessem dentro da sua casa seriam poupados. Isso faz uma alusão ao sangue de Jesus. Faz uma alusão àquilo que aconteceria muitos anos depois, quando o sangue de Jesus seria derramado, e todos aqueles que se guardarem debaixo do sangue de Jesus estão livres de toda destruição, estão garantidos na sua salvação e na sua segurança. Então é maravilhoso meditar sobre isso. E aqui no capítulo 3,
que nós vamos meditar no verso 5, é o capítulo onde, sob a liderança de Josué, então, eles atravessam o Jordão, lembrando que a travessia do Jordão foi um sinal maravilhoso, um sinal grandioso, porque é similar ao que aconteceu com Moisés e o povo na saída do Egito. Se a gente lembrar, vocês se lembram que saíram do Egito 600 mil homens e mulheres, sem contar 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E alguns também dizem que nessa conta não estavam os idosos. Então, estima-se que da saída do Egito, mais ou menos 2 milhões de pessoas, se considerar todos, estavam de saída do Egito com destino a esta terra prometida, a Canaã. Neste momento, daqueles 600 mil homens, ou daqueles 2 milhões de pessoas, apenas duas pessoas atravessaram toda esta saga e estavam ali diante da terra prometida agora. Todos os demais que estavam ali para entrar eram de uma nova geração. Você lembra, você conhece a história de que muitos morreram, ou que praticamente todos morreram no deserto, porque desobedeceram a Deus, desafiaram a Deus, porque duvidaram de Deus, porque murmuraram. Então Deus foi exterminando este povo, e Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. Então aqui agora, passado mais de 40 anos, está diante da terra Josué e Calebe, que são remanescentes daqueles que saíram do Egito, e toda aquele povo agora era uma nova geração. Então este sinal que Deus faz é um sinal para lembrá-los, repito, do poder e da presença de Deus no meio deles. É possível e é óbvio que eles conheciam as histórias. Os seus pais foram falando, os seus avós foram falando, então eles conheciam a história passada, como eu sei, como você sabe, aonde você morou, aonde os seus pais moraram, as dificuldades que vocês passaram quando criança, porque vai sendo contado de geração para geração. Mas esta geração que entra aqui precisava conhecer. Então eu penso que foi de propósito que Deus fez com que eles experimentassem um milagre sobrenatural, igual o que os seus antepassados experimentaram quando o Mar Vermelho se abriu para que o povo todo passasse. Então o verso que eu quero meditar com vocês é o verso 5 do capítulo 3, aonde eles haviam então se preparado para tomar a terra. Se você ler o início do capítulo, eles estão reunidos ali, e eles recebem instrução, os sacerdotes passam e falam: olha, vocês fiquem atentos, fiquem no lugar onde vocês estão, quando vocês verem a arca passar, vocês guardem uma distância da arca e sigam atrás da arca, porque vocês precisam obedecer, vocês precisam seguir o caminho certo. Diante dessas instruções, Josué também chega e faz esta declaração. Versículo 5 do capítulo 3. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então, Josué, como homem de Deus, Josué como líder espiritual daquela nação, Deus já havia comunicado a ele o que ele haveria de fazer. Josué sabia, como o texto que nós lemos no início, no capítulo 1, esta terra que está prometida, vocês vão tomar essa terra, vocês vão atravessar o Jordão para possuir a terra. Então este era o contexto, ou este é o contexto da nossa meditação. Eu quero falar com vocês hoje então sobre santificação. Então não é sobre milagres que eu quero falar, mas eu quero falar sobre condição para viver os milagres de Deus. Então o nosso tema é santificação, o caminho para viver os milagres de Deus. E nós gostamos de milagres, nós desejamos milagres, nós oramos por milagres, nós esperamos por milagres, mas a pergunta é: será que nós estamos nos preparando para ver esses milagres? Será que nós estamos comprometidos com a santificação e com a purificação da nossa vida, dos nossos corações, para vermos esses milagres? Porque é o que Josué diz para eles: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. A santificação continua sendo uma condição indispensável para desfrutarmos dos milagres de Deus. Lá no final eu vou falar um pouquinho de uma inversão que sutilmente bateu ou entrou nas mentes e em muitos corações, causando uma confusão.
Mas se a santidade, então, se a santificação é algo tão importante, tão preponderante para nós experimentarmos os milagres de Deus, nós precisamos saber muito bem o que significa santificação. Então, o que é santidade para nós? Então, vamos partir deste princípio, entender o que é santidade. A palavra santidade, ela é um substantivo, que tem relação com o adjetivo santo e com o verbo santificar, significando, portanto, tornar santo. Então, a palavra santificação, ou a orientação que Josué dá ao povo, santifiquem-se, significa tornar-se santo. Santo, portanto, nos dois idiomas bíblicos, tanto no hebraico quanto no grego, significa ser separado, significa ser preservado para Deus. Esse é o significado da palavra santidade na igreja, ou na Bíblia. Para nós, como igreja de Cristo, ser santo, ser santificado, viver em santidade, significa ser consagrado e ser entregue para Deus. Então esse é um princípio que nós precisamos entender e acreditar. Por que é que Josué ordena então essa purificação e essa santificação antes do milagre? Porque é óbvio, se nós desejamos ver milagres, nós precisamos ter compromisso com a santificação, com a nossa santidade. Naquela ocasião, a santificação significava alguns rituais também, envolvia rituais exteriores. Por exemplo, purificação poderia significar tomar um banho, a purificação poderia significar trocar uma roupa ou lavar uma roupa. Significava também a abstenção de sexo, que era considerado uma contaminação. Então a purificação seria a abstinência sexual e outros tantos rituais de purificação. Porém a santificação, ela tem a ver com algo espiritual, com algo interno. Se esses aspectos aqui da purificação são rituais externos, Deus também está preocupado com aquilo que acontece internamente. Então Josué chama de santificação. A santificação, ela acontece no nosso íntimo, ela acontece dentro de nós, e ela significa purificar, ou retirar da nossa vida, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então o coração, a mente e a vida precisa estar em sintonia, precisa estar separado para Deus, precisa estar santificado para Deus. Portanto, Levítico capítulo 19, verso 2, Deus dizendo ao povo: diz ao meu povo para ser santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então a santificação é um processo, é uma mudança de atitude que nós devemos tomar para ser santos de acordo com a santidade do nosso Deus. Nós nos relacionamos e queremos nos relacionar e devemos nos relacionar com Deus que é santo. Então nós precisamos buscar esta santidade diante de Deus. Então, como eu disse, só Josué e Calebe, dos 600 mil homens, fora crianças, mulheres e idosos que saíram do Egito, estavam agora diante da terra. E Deus inspira Josué, porque assim como eles tinham conhecimento da história do seu povo, dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus avós, provavelmente eles também receberam orientações, uma carga de informações que poderiam contaminar a sua mente. Então o propósito de Josué em convocar aquela nação, para antes de entrar na terra prometida, santificar, consagrar, purificar-se para Deus, era algo como dizer: vocês não devem entrar na terra prometida, vocês não podem passar esse Jordão, se o coração de vocês abrigar ainda algo que seja oculto, algo que seja uma influência pagã, algo que seja trazido do Egito. Então agora é uma nova vida, agora uma experiência nova. Tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que permeou a mente de vocês, o coração de vocês, tudo aquilo que fez com que vocês fossem influenciados na jornada de vocês, fica aqui antes do Jordão. Nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje, o nosso tema foi imoralidade sexual, e nós estamos vendo que um dos problemas da igreja em Corinto, e que os irmãos que frequentavam aquela igreja tinham, era justamente o da cultura. Muitas coisas que eles praticavam na sua vida cristã, como cristãos, como servos de Deus,
era a influência da sociedade onde eles viviam. Eram coisas que eles traziam da sociedade, da cultura, da experiência de vida que eles tinham. Às vezes até mesmo na religião que eles professavam antes de serem convertidos ao cristianismo. Aqui a mesma coisa. Eles viveram no Egito, eles viram o paganismo, eles viram a cultura, eles viram muitas práticas que Josué diz, isso não deve entrar com vocês. Portanto, mente, coração e vida devem ser purificados para Deus. Se nós pudermos resumir então o que eu falei até agora, a santificação, que é a purificação e a separação para Deus, ela é uma condição para nós experimentarmos as maravilhas, o poder, os milagres, os atos poderosos de Deus. Então, sem santificação, nós não podemos ver a Deus. Sem santificação, nós não conseguimos experimentar as maravilhas, os milagres e os prodígios de Deus. Então eu digo para vocês com toda certeza, este chamado que Josué fez para o povo naquela época, é um chamado para nós também nos dias de hoje. Nós também somos chamados para ser santos diante de Deus. Nós precisamos nos preparar para experimentarmos a glória, o agir e o poder de Deus nas nossas vidas. E talvez o maior problema ou a maior batalha que nós enfrentamos hoje na nossa vida como cristãos, talvez seja justamente o desafio de nos mantermos santos diante de Deus, seja o desafio da nossa santidade pessoal diante de Deus, seja o desafio pela manutenção, pela construção de uma vida santa diante de Deus. Por quê? Repito, nós aprendemos na escola dominical hoje as pressões do mundo, e nós eu falei aqui na escola dominical hoje, que infelizmente em algumas igrejas, em alguns ambientes chamados cristãos, algumas lideranças chamadas espirituais, permitem que coisas da cultura deste mundo, coisas que o mundo está propagando hoje, coisa que as pessoas lá fora, sem Deus, estão fazendo, seja trazido para dentro da igreja através da vida dessas pessoas, através de testemunho dessas pessoas, e isso não é tratado, isso não é confrontado, e isso é pecado diante de Deus. Então nós vivemos e sofremos intensas pressões do mundo, da cultura, seja das amizades, seja das influências, seja do meio em que nós vivemos, em que nós precisamos estar preparados para rejeitar, como foi o texto que nós lemos hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso ser dominado por essas coisas. E o que é que são esses atrativos em geral? O que é que nos pressiona neste mundo para nos afastar dessa santidade que nós precisamos buscar diante de Deus? São os caminhos fáceis. As coisas mais fáceis de fazer, elas não exigem santidade. Elas não exigem compromisso, elas não exigem dedicação, situações atraentes, prazeres, a tentação pelo poder, a tentação pela fama, pelo status, a tentação que foi o tema de hoje, pelo sexo, que hoje não está apenas na esfera dos casados, mas dos jovens, dos adolescentes, o dinheiro fácil, participar das coisas que não exigem compromisso, as decisões descompromissadas. O que eu faço é relativo, ou seja, se eu gosto, se é bom para mim, eu faço. Se você gosta, se é bom para você, faça, viva, desfrute, ninguém tenha nada a ver com a sua vida. Isso é tomar decisões sem compromissos. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, e quando a nossa vida é pautada pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz, sejam santos porque o vosso Deus é santo. Santifique-se hoje se você quer experimentar os milagres de Deus na sua vida amanhã. E eu repito, nós queremos ver milagres, muitas vezes nós desejamos milagres, mas nós não estamos dando a devida importância à preparação para o milagre. Nós não estamos dando a devida importância para a santificação nas nossas vidas. E esses desafios que eu falei aqui, eles só serão vencidos se nós buscarmos a via da santificação. E eu quero que você imagine aquela geração que experimentou aquele milagre, e eles só experimentaram porque eles colocaram em prática o que Josué disse, santificaram-se para ver o milagre. Então eles experimentaram o milagre. Mas imagine o cenário que estava ali, não era uma, não eram duas pessoas, mas eram milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, nessa geração que entrou na terra prometida. Do lado de cá do Jordão, antes de atravessar o rio, o que é que eles tinham?
as lembranças da escravidão no Egito. Aquilo ainda estava na mente deles, aquilo ainda estava no coração deles. O que estava ali na sua mente e no seu coração, a dor e o sofrimento de uma viagem tão longa, de uma viagem que durou uma geração, durou uma vida. Crianças que nasceram naquele deserto e que agora estão diante da terra prometida. Então eles estão olhando, mas a realidade deles é a lembrança da escravidão, é a dor, é o sofrimento, é a longa viagem, são as provações, foram os castigos que eles receberam de Deus, as perdas que eles tiveram durante essa caminhada. O que eles têm ali é apenas a expectativa de uma promessa, mas a realidade deles ainda é uma realidade ruim, ainda é uma realidade de lembranças ruins, de escravidão, de dor, de perda, de sofrimento. Mas do outro lado, Deus está propondo para eles uma coisa nova. Do outro lado do rio estava o cumprimento desta promessa, como o texto que nós lemos disse. A terra está lá, vocês vão atravessar e vocês vão possuir esta terra. Então do outro lado do Jordão estava a terra, que finalmente a terra que mana leite e mel. Por quanto tempo eles caminharam? Por quanto tempo eles ouviram esta promessa? Nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel. Nós estamos indo para uma terra de oportunidades. Nós estamos indo para uma nova vida. Nós estamos indo para o descanso. Nós estaremos numa terra que é a promessa de Deus e de liberdade para nós. E uma coisa importantíssima, eles teriam pela primeira vez o senso de propriedade, porque Deus disse que aquela terra seria deles. Ele havia prometido e eles tomariam posse da terra. Pense que eles até então eram apenas escravos. A experiência deles era de escravos. Eles não tinham noção do que era possuir, do que era ser proprietário de alguma coisa. Então tudo isso estava do outro lado do Jordão. Do lado de cá, a expectativa das provações, do sofrimento, da dor. Do lado de lá, o cumprimento dessa promessa, essa expectativa se tornando uma realidade. Mas no meio estava o rio, e o rio representa justamente esta condição, a condição da santificação. Para você desfrutar daquilo que está além do rio, para você se transportar daquém do rio para além do rio, você precisa santificar a sua vida. E esta também este também é o desafio que nós enfrentamos na nossa vida: santificarmos-nos neste mundo, santificarmos-nos nesta escuridão que nós vivemos neste mundo. Um mundo de corrupção, um mundo de engano, um mundo de mentiras, um mundo literalmente de pecados, é onde nós vivemos. Mas a nossa expectativa e a promessa que nós temos é que nós vamos atravessar também o Jordão para habitar numa nova terra, para termos uma nova perspectiva de vida, para sermos totalmente livres da escravidão do pecado. Então, irmãos, esse milagre da travessia, assim como tantos outros que Deus fez na vida daquele povo, só foi possível porque o caminho foi pavimentado pela santificação. A santificação é algo que nos aproxima de Deus. A santificação é algo que nos afasta do pecado. Então o pecado é este divisor. Enquanto nós não decidirmos romper com o pecado, enquanto nós não aceitarmos o desafio desta travessia, nós não experimentaremos de fato a liberdade. Eu quero fazer uma aplicação rápida para nós sobre esta questão então da santificação. Primeiro, a santificação não é uma opção. Pastor, eu posso ser crente, mas não me preocupar com essa questão de santificação? Não. Spurgeon dizia que a santidade é o lado visível da salvação. Ou seja, se você é salvo, a santificação, ela é uma realidade na sua vida. Se nós somos salvos, a santificação precisa existir nas nossas vidas. E é por isso que quando a santificação não é algo que nos preocupa, quando a santificação não é algo presente na nossa vida, nós precisamos questionarmos-nos sobre o primeiro passo. Será que eu sou verdadeiramente um salvo? Será que eu fui realmente justificado? Será que eu entendi o plano de Deus, o sacrifício de Jesus? Será que eu entendi a mensagem da cruz? Será que realmente eu sou uma pessoa transformada? E eu não quero que você se desespere, porque nós vamos falar um pouco mais de um passo. No próximo passo nós vamos falar que a santificação não é algo instantâneo.
E talvez você se frustre, mas eu não consigo me santificar. Eu não consigo me libertar de algumas coisas. Não é essa a questão. A questão é, nós somos salvos porque cremos no sangue e no sacrifício de Jesus. A santificação é um ato posterior, mas ela precisa existir. Repito, não há crentes, não há salvos que não busquem, que não tenham compromisso, que não tenham experiência com a santificação. Então a santificação não é um acessório que eu escolho. Domingo, culto, então eu vou me vestir de santidade e vou para a igreja para cultuar a Deus. E na segunda-feira eu não tenho mais santidade. Não é assim que funciona. A santidade, como eu disse há pouco, ela tem um único propósito na vida do cristão: afastarmos-nos do pecado. À medida que nós nos santificamos, nós vencemos o pecado e nos aproximamos de Deus. Então o que é que nós queremos? A comunhão com Deus. Não é o que mais desejamos? Não é para isso que nós estamos caminhando? Lá no céu nós viveremos com Deus por toda a eternidade. Então a santificação nos ajuda a nos desmamar. O pastor Russell Shedd, pouco tempo antes dele morrer, bem doente já, ele declarou isso. Eu achei muito interessante. Quando perguntaram para ele como é que ele estava se sentindo, ele falou: olha, eu estou me sentindo que eu estou me desmamando deste mundo. Ou seja, Deus está me preparando para a eternidade. Então isso é um processo de santificação. Quando nós desejamos mais o céu, mais as coisas santas, mais as coisas puras do que as coisas deste mundo. Então, assim como Israel, assim como aquele povo precisava se preparar para entrar nessa terra prometida, os crentes são chamados à santificação para ver o agir de Deus de forma sobrenatural nas suas vidas. A santificação é um processo contínuo, é um processo de limpeza interior, imprescindível para experimentarmos a presença e o poder de Deus. Então não é algo instantâneo. A salvação é diferente, a justificação é diferente. Embora ninguém consiga ver nem o meu coração e nem o coração de nenhum de vocês a respeito da salvação, Deus sabe. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você creu de fato no sacrifício de Jesus, se você confessou a Jesus como Senhor da sua vida, você está salvo. É isso que a Bíblia diz. Se você creu, você está salvo. Mas a santificação agora é um processo que inicia. Lembra que Paulo fala: quem está em Cristo agora é nova criatura? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura de fato. É uma nova visão, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de interagir com esse mundo. Então nós precisamos aprender. Portanto, não é algo instantâneo, é algo que nós vamos desenvolver. A santidade é passo a passo. A santificação significa ser separado do mundo e do pecado para Deus. Então, como salvos, nós não podemos continuar vivendo, a palavra é amigavelmente, com o pecado. Nós convivemos com o pecado, sim, mas fugindo dele. Nós convivemos com o pecado, sim, mas incomodados com ele, e não amigável. Não andar de braços dados com o pecado, não procurar o pecado todo dia, não ter contato com o pecado todo dia, não se deleitar no pecado. Então algo está errado se a nossa vida está assim. Paulo, ele usa uma expressão, ele diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós somos retirados deste reino de pecado, para sermos agora novas criaturas, para sermos santificados para Deus. João também diz, aliás o Abel falou disso aqui domingo passado, que nós não devemos amar o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então se o mundo e a sua concupiscência nos atrai, e se nós estamos aprisionados por esses prazeres, por esses desejos, por esse sistema, então nós somos inimigos de Deus. Então é isso que eu estou falando. A santificação é algo necessário para as nossas vidas. Como eu disse, a santificação, ela é um elemento não opcional, mas obrigatório para todo cristão. O segundo ponto que eu quero falar para vocês sobre a santificação é que, ainda pensando nessa questão do mundo, eu disse que nós vivemos aqui com o pecado incomodados, porque nós sabemos que nós vamos permanecer aqui por algum tempo. Eu não sei precisar, eu e cada um de vocês, por quanto tempo nós vamos ficar aqui. Talvez alguns partam antes, outros partam depois. O fato é que enquanto nós estivermos aqui, por enquanto,
é uma expectativa de que logo nós estejamos com Deus nas mansões celestiais, porque nós somos cidadãos dos céus, nós não somos deste mundo, então nós devemos buscar as coisas de cima. Por isso é que os nossos planos, é por isso que os nossos desejos, é por isso que as nossas ações, é por isso que aquilo que nós pensamos, é por isso que aquilo que nós desejamos, é por isso que tudo que nós falamos, é por isso que a forma com que nós vivemos precisa ser pura e santa. Precisa ser purificado e santificado a cada dia. O segundo aspecto que eu quero falar com vocês é que a santificação é algo urgente. Então assim, primeiro, não é algo opcional, é algo obrigatório e não é algo que a gente pode negociar. Não é algo que a gente possa esperar, mas é algo urgente. Algumas pessoas, é aqui que eu falei com vocês no início que eu queria me deter um pouco. Algumas pessoas, elas acham que se elas experimentarem o milagre de Deus, aí elas vão se tornar santas. Aí elas vão se santificar. Não, se Deus fizer esse milagre, aí eu vou realmente, vou me santificar e eu vou viver para Deus. E é exatamente o contrário. O que Josué disse aqui, não é, olha, a hora que vocês entrar lá, a hora que vocês experimentar a terra, a hora que vocês tomar posse da terra, vocês vão ter que ser santo igual Deus é santo. Não, ele falou o contrário. Se vocês se santificarem hoje, vocês verão o milagre, vocês desfrutarão do milagre. Então, é o contrário do que muitas pessoas pensam. A santificação, ela precede o milagre e não o contrário. Não é experimente o milagre e o milagre vai fazer a minha vida. Se fosse assim, quantos sinais Faraó, lá nas 10 pragas, quantos sinais Faraó viu? Quantas manifestações sobrenaturais e indiscutíveis que Deus fez naquele momento, Faraó viu. Em algum momento Faraó quebrantou-se, em algum momento ele decidiu se santificar para Deus? Não. Então significa que primeiro a santificação e depois os milagres aparecerão ou serão realidade na nossa vida. Outra coisa importante, você já pensou em ser santo? Diante de tudo que nós estamos falando aqui, você já pensou em priorizar a santidade na sua vida? Não no céu. Depois que nós estivermos lá, não haverá pecado. Lá será a santidade, será algo natural. Mas hoje, você está disposto a lutar contra esses inimigos, ou essas facilidades, ou essas tentações, chame como quiser, mas você está disposto a ficar atento e descobrir quando algo vai macular ou vai atrapalhar o processo de santificação da sua vida? Então essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Por quê? Repito, Deus é santo. Embora Ele nos escolha, e Ele escolhe vasos defeituosos, Ele escolhe vasos fracos, Ele nunca usa o vaso desonrado. Ele sempre, não tem o texto lá de Jeremias, que Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Esse é o propósito dele. Ele nos escolhe, Ele nos chama, mas Ele não nos mantém no pecado. E nós precisamos entender esse processo. Nós somos chamados por Deus, mas Deus nos transforma em novas criaturas e Ele espera de nós este compromisso com a nossa santidade. Antes Ele quebra e santifica para que a nossa vida signifique glória para Ele. Vocês já viram, eu vi por acaso essa semana, esses moradores de rua, que às vezes alguém vai lá e tenta fazer uma transformação na vida dele. Olha, você gostaria de sair dessa vida? Você gostaria de mudar de vida? Ah, eu gostaria, mas eu não tenho nada, eu já perdi tudo, e não tenho ninguém, e faz anos que eu estou aqui. Então, um rapaz chegou num morador de rua e fez essa pergunta para ele. Ele falou, eu gostaria. Então ele pegou aquele rapaz, colocou no seu carro, levou para um local, lá ele trocou as roupas daquele homem, lá ele cortou o cabelo daquele homem, lá ele fez a barba daquele homem, lá ele precisou fazer, fazia 3 meses que ele não tomava um banho, então existia casca na sua pele, nas suas mãos, nos seus pés, então ele precisou fazer um tratamento para que aquilo saísse, ele alimentou aquele homem, ele deu remédio para aquele homem. Então veja que o estado da miséria, do pecado, da sujeira, da contaminação, ela não é instantânea, são processos, são passos. Então assim também é, e é por isso que eu disse que você não deve se frustrar
Se você pensou que, eu aceitei Jesus, me batizei, e todas as minhas tentações e todos os pecados que eu praticava nunca mais vão existir. Não, nós estamos neste mundo. Nós ainda estamos sujeitos às tentações, às fraquezas e aos pecados, às armadilhas do inimigo. Então não é disso que eu estou falando. Aquele homem, ele passou por vários processos. Eu não sei em que fase da santificação você está na sua vida. Talvez você esteja ainda deitado na sarjeta, com aquelas roupas sujas, sem banho, com aquele cabelo todo embaraçado. Talvez você já tomou um banho, talvez você já trocou de roupas, talvez você já cortou o cabelo, eu não sei. Eu quero que você identifique espiritualmente em que estágio você está, mas que você saiba que é possível sair da vida de pecado, sair da vida de contaminação, sair da vida degradante do pecado, para uma vida de santidade diante de Deus. E repito, este processo não se encerrará aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sempre estar lutando contra o pecado. Nós vamos sempre estar sendo desafiados a não cair numa tentação, a não recorrer no pecado, a ser diferentes, a mudar a atitude, a mudar as nossas escolhas. Como a Neuza falou de manhã, a ter estratégias para não cair na tentação. Nós precisamos. Então, aí é que nós conseguimos medir. Não, muita coisa eu já deixei para trás. Graças a Deus, muitas coisas eu já consegui vencer, mas ainda tem coisas que eu preciso lutar. Então, quando amanhã de manhã eu me levantar, que eu colocar meus pés no chão, eu preciso orar e falar: Deus, me dá graça para não cair neste pecado hoje. Me dá graça para vencer essa tentação mais hoje. Então, isso é o que determina o nível de compromisso que nós temos. E é por isso que a santificação é algo urgente nas nossas vidas. Nós não podemos protelar. Nós não podemos achar que amanhã vai ser, que depois vai dar certo. Porque aquele morador de rua fazia anos, 14 anos, se não me falha a memória, que ele estava vivendo na rua. E ele foi perdendo, caindo, se degradando, ao ponto de chegar naquela situação. Então, se nós não tratarmos esse processo de santificação na nossa vida como algo urgente, nós não sabemos o dia da nossa chamada. Nós não sabemos o dia em que a nossa vida neste mundo vai se encerrar. Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos desejar estar santificados para Deus. E por último, então, diante de tudo isso, se nós entendermos que é importante a santificação, nós vamos entender que de fato a santificação é o caminho inevitável para nós experimentarmos os milagres de Deus, para nós vermos a operação sobrenatural de Deus, para vermos salvação de almas, para vermos orações respondidas, para vermos pessoas sendo libertas, para vermos casamentos sendo transformados, para vermos pecadores vindo aos pés de Jesus, para vermos escravos do pecado, das drogas, da prostituição, da mentira sendo transformados, porque é um processo. Então, se nós queremos ver isso, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Aonde não há santificação, não há vida. Aonde não há santificação, Deus não pode operar. Aonde não há santificação, existe morte e existe sequidão. Não existe desenvolvimento, não existe vida. Agora, aonde há confissão e aonde há abandono de pecados, Deus pode se manifestar. Aonde há desejo, aonde há busca por santificação, o Espírito de Deus pode mostrar o seu poder. Aonde a santificação é buscada, Deus manifesta crescimento. Deus faz milagres, Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua misericórdia, porque Deus não mudou. A sua palavra diz, para citar apenas 2 textos, e nós já vamos terminar. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é possível. Ele disse, ele prometeu, e é ele que faz. E esta é a boa notícia. Se você tem lutado, se você tem derrapado, se você tem caído, lembre-se, esta não é uma missão para você resolver sozinho. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Deus quer estar com você nessa batalha. E um texto que eu já citei aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso indica que a santidade é necessária para nós enxergarmos Deus, para nós vermos Deus e também vermos o agir de Deus. Para citar mais um salmo, o Salmo 73, ou Salmo 77, ele diz que o nosso Deus é um Deus muito grande,
E não há nenhum Deus como o nosso Deus. E ele diz: Deus, o teu caminho é de santidade. Então, se nós queremos caminhar ao lado de Deus, o caminho de Deus é um caminho de santidade. Um caminho de Deus é um caminho de purificação. O caminho de Deus é um caminho de transformação e de renovação. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês antes de nós encerrarmos o nosso culto. Veja como é importante nós termos esse discernimento. John Wesley, certa vez, ele orou numa oração ousada. Ele disse a Deus o seguinte: Deus, dá-me 100 homens, preste atenção nisso. Deus, dá-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado. E que não amem ninguém mais do que a Jesus. E com esses 100 homens, eu abalarei o mundo. Então note como o pecado, a transgressão, ela nos separa. Ela nos impede de sermos um instrumento. Ela nos impede de ser agraciados por Deus e ser bênção para este mundo. Então é sobre isso que nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós meditamos na Tua palavra, Senhor. A santidade é necessária para nós vermos, experimentarmos e vivermos os milagres do Senhor. Todos nós precisamos de milagres, na nossa família, na nossa saúde. Nós sabemos, Senhor, a Tua igreja precisa viver, precisa experimentar os sinais sobrenaturais, as marcas, Senhor, inconfundíveis de uma igreja de Jesus, de uma igreja que serve, de uma igreja que vive o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos viver os milagres, mas nós reconhecemos, Senhor, que eles só virão se nós nos santificarmos, nos purificarmos para isso. Por isso nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Eu sei que muita gente aqui esta noite precisa de ajuda. Cada um de nós, Senhor, está em graus diferentes dessa estrada ou dessa escada. Talvez alguns ainda estejam, Senhor, no primeiro degrau, tentando galgar, Senhor, tentando sair de uma situação difícil. Outros talvez já tenham caminhado algum tempo, alguma distância, não importa. Todos nós precisamos da sua graça. Todos nós somos carentes da sua ajuda, do seu socorro e da ação do seu Espírito Santo na nossa vida, para sermos purificados a cada dia. Para ficarmos, Senhor, fortes e resistentes contra as tentações do mundo, do inimigo, para que nós não caiamos em pecado, para que as nossas vestes, Senhor, sejam alvas e permaneçam alvas para a glória do Teu nome. Nós queremos nos preparar para o grande dia, o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e nós estaremos então com o Senhor para sempre. Mas até lá nós estamos nessa luta e precisamos de socorro, precisamos de ajuda, precisamos que o Senhor esteja conosco todos os dias. Nos ajuda, Senhor, nos lembra, nos fortalece, Senhor, sobre os pecados recorrentes das nossas vidas, sobre os desejos, Senhor, que não saem da nossa mente e do nosso coração. Nós queremos vencê-los, nós precisamos vencê-los, e só faremos isso com a sua ajuda. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, nos socorre e nos ajuda, Senhor, a vencer as tentações e os males, Senhor, deste mundo, para vivermos em santidade para o Senhor, em nome de Jesus, amém.